palavra de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Não duvides. O que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos nas realizações que empreendes procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação, nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para frente, instamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e olvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazermos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Vamos agora levar os nossos pensamentos a Deus Todo-Poderoso, pedindo a Ele que nos envolva com amor, com paz, com serenidade, que nos ajude nesse momento a sentirmos a presença dele junto a nós, que Ele possa derramar bênçãos sobre esse ambiente, sobre todos aqui, que nós possamos, Senhor, fazermos o melhor que podemos, e nesse momento possamos compreender tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que temos que passar para o nosso engrandecimento, para a nossa evolução. Pedimos a Jesus que esteja sempre conosco, em todos os momentos das nossas existências, que possamos enfrentar cada momento difícil com serenidade, com equilíbrio, sempre buscando Jesus, sempre buscando a espiritualidade amiga e benfeitora, para nos auxiliar em todas as nossas dificuldades,
para nos ajudar em todas as nossas situações. Aqui agora, nesse momento, pedimos o auxílio e o amparo dos benfeitores amigos, do benfeitor espiritual, da nossa casa, do nosso trabalho, que Ele possa nos incluir, que Ele possa incluir também o nosso bastante e que a gente possa compreender tudo aquilo que nos foi passado. Pedimos a proteção de Jesus, o amparo da espiritualidade e benfeitora. E com esse amparo e com essa proteção, estamos dando início aos nossos trabalhos da noite de hoje. É um prazer que a gente recebe 40 Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. E o que a gente vai conversar hoje, com os encarnados e os desencarnados, é um assunto muito atual, muito importante para a gente estar discutindo à luz do Espiritismo, que são encarnados com deficiência e o Espiritismo. Observem que eu não coloquei reencarnados com deficiência, encarnados, porque nós temos reencarnados com deficiência e temos pessoas que não apresentam nenhuma deficiência ao nascer e que ao longo da sua trajetória, por algum motivo, a deficiência aparece. E aí como que essa pessoa, como é que a família vão lidar com essa deficiência, tá? Então que a gente possa entender como que nós hoje, sociedade do século XXI, estamos lidando com o chamado PCD. Até pouco tempo a gente falava pessoas, com deficiência, aliás, pessoas portadoras de deficiência. E com o tempo a gente foi corrigindo e percebendo que ninguém porta deficiência. Nós temos deficiências. Então hoje, quando a gente escuta falar PCD, é justamente isso, pessoa com deficiência. Tá? Fiquem à vontade de participar, de perguntar. A noite é nossa, aqui todos nós estamos para aprender. Tá joia? Muito bem. A gente pode pensar nessa questão em 3 momentos da humanidade. Tá? Então, antes da era cristã, na chamada antiguidade, todos os indivíduos que nasciam com alguma deficiência, eles eram considerados como seres anormais, pessoas que não serviriam para nada, que não teriam utilidade. Então, durante muito tempo, essas civilizações mais primitivas, que tinham deuses na natureza, que acreditavam em sacrifícios humanos, eles davam essas pessoas, eles ofereciam essas crianças com deficiência em sacrifícios humanos. Então a gente tem muitos relatos de quantos sacrifícios de pessoas portadoras de deficiência, porque elas eram o quê? Inúteis, elas não serviriam para nada, nem o homem para a guerra, nem para a caça e nem a mulher para a procriação. Tá? Aí a gente tem a era cristã, que começa a discutir e a mostrar, através do exemplo, que as pessoas com deficiência não são diferentes. São pessoas que têm limitações, mas que não são, portanto, merecedoras de tratamentos diferenciados. E o Cristo dá vários exemplos disso na sua passagem pela Terra. E a partir da era cristã, quando a gente tem, principalmente, amor, fraternidade e caridade como pilares do trabalho que o Cristo fez na Terra, a gente começa a perceber que essas pessoas também são mais respeitadas. Não necessariamente que elas são inseridas na sociedade, porque a gente sabe muito bem que ainda hoje tem famílias que, com vergonha de expor os seus familiares com alguma deficiência, escondem esses familiares.
Nós temos aí diversas situações de pessoas que vivem anos a fio em cima de uma cama, né, consideradas totalmente amorfas, porque a família não faz nenhum tipo de atividade e esconde essa pessoa da sociedade, do convívio, tá? E aí, no século XVIII, então nós temos a doutrina espírita, que vem e traz uma outra realidade, uma outra visão, né? E aí descortina algo que até então a gente não falava, que é sobre o processo de reencarnação, a lei de causa e efeito, e tudo ligado à justiça divina, tá certo? E aí então a gente começa a ver que as deficiências nada mais são do que doenças kármicas e expiatórias, tá? E uma coisa muito importante, existem deficiências do corpo e que com o corpo ficam, e existem deficiências com o espírito e que mesmo o espírito desencarnando, ele demora um tempo. Espíritos, quando desencarnam, ainda continuam em hospitais se recuperando. Aí a gente ouve muitas pessoas fazendo essa pergunta, né? Porque para nós Deus é Pai. Deus é algo que a gente não consegue definir ainda e muito menos entender. Mas a gente diz que Deus é o quê? É a bondade máxima. Então tem pessoas que fazem o seguinte, né? Como é que uma doutrina, no caso o Espiritismo, que defende o amor, a justiça e a infinita bondade de Deus, poderia explicar um fato tão complexo quanto nascer ou adquirir uma deficiência durante a vida? É castigo, né? Eu já vi pessoas perguntando assim, por que eu? Por que meu filho? Por que na minha família? Ou seja, se não é na sua, pode ser na do lado. Se é no seu filho, pode ser do seu irmão. Olha o nosso egoísmo brotando quando a gente faz esse tipo de questionamento, né? O que eu não quero para mim, eu não devo querer para ninguém. Mas muitas pessoas ainda, na sua inferioridade espiritual, elas preferiam que o problema estivesse na casa ao lado. E aí, a resposta é a oportunidade de aprender lições morais, como a humildade, a paciência, a resignação e a força de vontade, seja por parte do deficiente ou dos seus familiares. E por que é importante humildade, paciência, resignação e força de vontade? Porque nós ainda somos muito fracos diante dos obstáculos. A gente, quando tem algo que parece que nós não somos capazes, é melhor a gente, né, passar o pano, jogar a toalha do que enfrentar. E aí a gente percebe que muitos relacionamentos acabam quando há o nascimento de uma criança deficiente. Seja pela mãe que não entende por que pariu uma cria com problemas, ou seja pelo pai que no seu orgulho de macho não aceita que ali teve um filho deficiente. Não era o que ele queria, não era o que ele esperava, não é o que ele planejou para a vida dele. E aí muitos realmente abandonam o barco porque não é para ele. Né? Ele diz assim, eu não tenho forças para isso, eu não mereço isso, eu não sei por que isso veio para mim se eu sou uma pessoa tão boa, né? Aí a espiritualidade vai te dar as respostas, né, no momento certo, tá bom? Na visão espírita, as deficiências são instrumentos para o progresso espiritual. Espírito muito orgulhoso, espírito muito vaidoso, famílias, né, muito tradicionais, que sempre querem passar uma imagem de algo perfeito, que está tudo sempre em ordem. Então as deficiências, elas são para nos testar mesmo. Quantos aqui da plateia que têm familiares deficientes em suas casas? Poucos, muito poucos. Mas aqui na plateia tem muitos deficientes, que só não são tratados como PCDs, porque aparentemente somos normais. Todos que usam óculos são deficientes. Todos. Todos que têm alguma limitação auditiva são deficientes. E todos que têm alguma dificuldade intelectual também são deficientes. Mas por que eles não são destratados? Por que eles não são marginalizados? Porque nós criamos o estereótipo da pessoa normal.
Qual que é o estereótipo do normal? Eu. Braço com mãos, com perna, corpo, cabeça, mais ou menos parecido com a normalidade. Por isso que a gente, com quem parece que a gente não tem nada que nos atinge ou choca, a gente trata bem. Aqueles que têm alguma falta, anomalia, a gente destrata muitas vezes. Uma questão importante, e eu costumo muito reforçar o seguinte: nós espíritas não somos melhores que ninguém. Espírita, ele nunca deve se considerar melhor que qualquer outro. Primeiro porque antes de eu ser espírita, eu sou cristão. Então eu sigo muito os ensinamentos do Cristo. E quando eu passo a ser espírita, eu vou compreender algumas coisas, algumas questões que outras religiões às vezes não querem discutir. E uma dessas questões é justamente a reencarnação. Então nós espíritas devemos entender que estamos aqui agora ocupando um corpo emprestado que pode ser bonito, que pode ser perfeito, entre aspas, mas que numa próxima encarnação vai ser totalmente diferente. E aí nós precisamos ser exemplos em termos de atitudes e palavras e pensamentos. O verdadeiro homem de bem é aquele que luta para cada dia ser melhor do que o dia anterior. E para a gente ser um homem de bem, a gente precisa não só cuidar da gente, mas a gente também precisa pensar no nosso semelhante. Então, que nós espíritas, porque aqui eu considero que eu estou falando para espíritas, que nós espíritas tomemos cuidado com certas atitudes e palavras. A gente ainda vê muitos estereótipos, a gente ainda vê muitas pessoas, em nome da brincadeira, chamar pessoas deficientes por pejorativos. Isso mais raro hoje, porque a lei é mais severa. Mas até pouco tempo, não era raro a gente escutar nas ruas, chamar as pessoas, principalmente com deficiência mental, com nomes muito pejorativos. Tá? A discriminação, aí as casas espíritas precisam se ajustar para que elas também tenham acessibilidade. Nós temos que entender que a casa espírita é para todos, ela não pode impedir o ir e vir, como todos os lugares devem ser preparados para receber pessoas com qualquer grau de deficiência. Tá? Marginalização social, ou seja, porque a pessoa não tem um braço, porque a pessoa não tem as duas pernas, porque a pessoa tem síndrome de Down, ela não pode ser útil para trabalhar, para estudar, para progredir. Olha aquele cientista inglês, totalmente paralisado, e só o cérebro funcionando, o que aquele cara já fez? Vamos pegar agora as Paralimpíadas. O que os para-atletas são capazes que nós não somos, nem os tipo atletas normais são. Então, em que circunstância que eu posso tratá-los como inferiores a mim? Tá? E aí a gente tem que abrir sempre portas no esporte, na literatura, nas artes, na educação, na ciência, em todos os lugares. Tá? Então, é muito importante que a gente considere que PCD não tem nada de diferente da minha pessoa. Ele tem apenas uma deficiência que talvez eu não tenha. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá bom. As deficiências para o espiritismo. Então, não devemos nos esquecer que a gente respeita, entende, e aí vai ser mais fácil levar a vida sabendo da lei de causa e efeito. Em poucas palavras, a lei de causa e efeito é o que, pessoal? O que nós plantamos, o que nós colhemos. O que nós distribuímos por aí é o que vai chegar para a gente daqui a pouco. Então, quem ainda acha que o planeta Terra é um espaço transitório de turismo, está muito enganado. Nessa minha encarnação, eu estou colhendo encarnações anteriores e eu estou plantando sementes para encarnações futuras. O que eu fui não me interessa. Se tem uma coisa que eu não me preocupo muito,
é saber o que eu fui. Porque o que eu fui, já fui. Matei, roubei, estuprei, acabou, não sei. Já fiz, está feito. Estou reparando nessa. Mas o que eu quero para a próxima? Aí agora isso me interessa. Então, na lei de causa e efeito, é muito importante a gente sempre fazer o processo da consciência, né? Em oportunidade de progresso, o espírito pode apresentar deficiência física ou mental relacionada aos abusos cometidos em encarnações anteriores. Eu estava conversando com elas aqui no início e eu acho que todos nós já percebemos a quantidade de reencarnantes autistas, esquizofrênicos, síndrome de Down, pessoas com diversas deficiências raríssimas, deficiências que nós nem conhecemos. Esses dias eu estava vendo uma pessoa na Índia que ele tem uma deficiência que é dar verrugas pelo corpo inteiro, vai dando verrugas, e praticamente você quase não vê a pessoa só de verrugas. Aí você fala assim, por que Deus permite um negócio desse, né? Deus não permitiu, o Espírito que pediu. Posteriormente era um Espírito tão vaidoso, mas que humilhou tanta gente, que fez mal para tanta gente em nome da vaidade e da beleza, que para ele reparar ele tinha que vir ali quase que um monstro, para ele poder reparar todo aquele orgulho que ainda estava ali. Eu vi esses dias em Uberlândia um outdoor de uma criança que precisa tomar um medicamento para uma síndrome rara que custa 15 milhões de reais. E aí eu fiquei pensando, um medicamento de 15 milhões, como é que essa família vai conseguir? E aí ali a família está lá pedindo, fez um outdoor, expôs o rosto da criança. Isso é quebrar orgulho, é quebrar a vaidade, é você expor o teu filho para a sociedade e ir na sociedade fazer o quê? Pedir ajuda, pedir socorro. Isso é ou não é para todos nós uma oportunidade de progresso? É, porque nós temos dificuldade, gente, de fazer campanha do quilo, não é? Tem gente que tem dificuldade de bater na porta do estranho e falar assim, você poderia doar 1 quilo de arroz para o próximo? Ele nem está pedindo para ele, mas ele tem tanto medo, tanta vergonha, tanto orgulho, né? E isso a gente precisa exercitar para a gente poder conviver legal na sociedade. Uma coisa importantíssima, é uma situação física transitória, viu? Nada é para sempre, nem a dor, nem o sofrimento, nem as dificuldades. Tudo é transitório. E deficiência é físico. Tem espíritos belíssimos, iluminados, em corpos totalmente disformes, mas o corpo não serve para nada. Ele é apenas uma ferramenta temporária. Tá? E aí, claro, com essas limitações, ele vai progredir. E o espírito liberto do corpo físico, ele sabe muito bem o que está acontecendo comigo. Todos nós, noturnamente, morremos. E vamos para onde a gente gosta. E muitos de nós nos olhamos do plano espiritual para o plano material e às vezes até assustamos com o que nós somos. Mas aí depois a gente volta do sono, acorda e esquece tudo, graças a Deus, né? Para a gente não lembrar de nada. Então, pessoal, os espíritos, né, que estão hoje dentro dessa condição têm consciência que eles pediram, tá? E muitos ainda têm essas limitações no plano espiritual também. Quem tem deficiência é o espírito inferior? Jamais. Mesmo porque, como é que a gente pode dizer quem é quem aqui na multidão? Se eu perguntar para vocês assim, quem aqui é espírito de luz? Ele nem falaria, né? Ele nem apontaria que é. Então nós não sabemos quem aqui é espírito que ainda está arrastando, quem é espírito elevado, quem é espírito bom, quem é espírito... Ninguém sabe, graças a Deus que as máscaras estão tampadas pelo nosso corpo. Mas uma coisa importante, todos nós fazemos parte de uma escala espírita. Todos nós, pessoal. Ninguém está livre do processo de evolução. Vamos pegar o caso do Cristo. O que é que ele fez em 33 anos? Isso. Ele decidiu que ele queria subir assim. O que é que nós estamos fazendo em 33 mil anos? São escolhas.
Alguém que está aqui gostaria de, na próxima encarnação, estar no planeta de regeneração? Sim, eu quero. Eu estou fazendo para isso. As minhas atitudes, os meus comportamentos, os meus pensamentos, tá? Então, o espírito que tem uma deficiência, ele não é inferior. Muitas vezes, ele é uma criatura com grande grau evolutivo e que quer contribuir para a gente, quer ajudar a gente. Ele vem deficiente, inclusive, com essa função de ser útil para a sociedade como um todo, tá? E também, ele é uma prova para que a gente não prejudique ainda mais o nosso processo de evolução, tá bom? Por que a pessoa nasce deficiente? Aí a gente vai ver que são vários os motivos. Então, são testes, são provas, resistência moral e valorizar a saúde do corpo e da alma. Muitas pessoas acham assim: ele nasceu deficiente porque na vida passada ele fez alguma coisa muito ruim, muito mal para os outros e ele está resgatando. Às vezes a gente está fazendo mal para nós mesmos nessa existência e na próxima a gente vai precisar de um deficiente para resgatar. Vou dar um exemplo para vocês, e eu vou respeitar aqui todas as escolhas nossas, mas eu vou dar um exemplo, tá? Quem fuma muito, pessoas que não conseguem abrir mão do cigarro, isso está causando um mal no corpo e um mal no perispírito. Numa próxima encarnação, você talvez venha com algum problema, uma sequela de todo esse período que você fumou. Pessoas que não abrem mão de uma bebida alcoólica, viciados em drogas, viciados, em sexo. Tudo isso acarreta problemas no nosso perispírito, no nosso espírito. E depois, uma hora, vai ter que reparar. Então, a questão dos vícios é muito importante. Esse corpo me foi emprestado. Ele não me pertence. Ele me foi emprestado. Tá? E que eu faça dele o melhor uso possível. Em todos os sentidos. Porque é uma ferramenta que ajuda o meu espírito a evoluir. Certo? A gente tem que agradecer por isso. É interessante, né? Tem pessoas que se culpam, tem pessoas que se questionam e tem pessoas que se revoltam. Na verdade, a gente tem que agradecer, porque é uma grande oportunidade. E aí eu vou dar um depoimento meu, tá? Eu tenho um filho PCD de 30 anos. Ele nasceu saudável. Aos 2 anos de idade, ele começou a ter uma síndrome neurológica e dura 28 anos o tratamento dele. Eu sou um pai melhor do que vocês? Nunca fui. A minha esposa é especial? Jamais. Nós 4, eu, minha esposa e minha filha, lá no plano espiritual combinamos essa reencarnação. Eu assumi com ele, a minha esposa assumiu que seria mãe, a minha filha assumiu que seria irmã, e eu assumi que eu seria o pai dele. E aí ele veio, e a gente está com ele há 30 anos. Tá? Muitas pessoas dizem para nós assim: nossa, vocês são pais especiais, escolhidos a dedo por Deus. Não somos nem um pouco diferentes dos outros pais. A diferença é que talvez eu poderia não ter aceitado a condição e ter largado ele para minha esposa cuidar sozinha e ter procurado uma outra mulher para ter filhos saudáveis. Aí o problema era meu. Como ele nasceu, eu já era berço espírita, eu entendi que era uma responsabilidade minha e que eu levaria ela até o fim. Se ele foi inimigo meu, hoje é um grande amigo. Se ele é apenas um simpatizante, virou um grande amigo. E se ele precisava da gente com os ensinamentos cristãos para ser um espírito melhor, eu acho que a gente está ajudando ele. Tá? Então, isso é forma de agradecer a Deus a oportunidade. Problema, dificuldade é oportunidade, porque é tudo transitório. Tá? Não é uma punição divina, porque Deus não pune ninguém, é a gente mesmo que traça nossos próprios caminhos, tá? E claro que eu acabei de falar, tudo passa por um planejamento reencarnatório, ok?
Agora, quais são os motivos que resultam em corpos deficientes? O primeiro grande motivo, e aí temos que orar e vigiar muito, tá? É o espírito suicida. O espírito suicida, e que provoca o seu desencarne antes da hora, das maneiras mais diversas que nós conhecemos, né? Ele carrega no seu perispírito todas as marcas do ato. Tanto que num livro que eu recomendo que vocês leiam, chamado Memórias de um Suicida, ele mostra justamente isso. Durante anos e anos, ele arrastava pelo perispírito dele as marcas do que ele fez. Então, nos espíritos, né, que se suicidam, a gente tem muita sequela. E essas sequelas depois voltam novamente nas próximas encarnações. Tá? Outra coisa importante é que esses espíritos, eles muitas vezes se arrependem no ato. A gente tem relatos de espíritos que praticamente consumaram o fato e já pedem perdão a Deus. Mas já é tarde. Já não tem volta. E aí, como é que então se repara o erro? Vamos na próxima encarnação. E aí, o que você fez? Eu dei um tiro no ouvido. Vamos com problemas aí mentais, porque você arrebentou teu crânio, problema auditivo. Eu marrei uma corda e pulei. Vamos com problemas aqui, problemas nos seus pulmões. Eu tomei veneno, problemas respiratórios e assim por diante. Olha que beleza isso, não é, gente? É muito lindo, não é? A oportunidade sendo dada para a gente reparar e pensar assim: se matou, tchau, purgatório, blau, e foi um prazer. Não existe isso. Todos nós temos uma segunda, uma terceira, 1000 oportunidades, tá? E muitas vezes a deficiência está diretamente relacionada ao método utilizado para a retirada da própria vida física, que eu exemplifiquei para vocês. Também o espírito que utilizou sua intelectualidade para o mal, e a gente tem visto muito isso, tá? Espíritos inteligentíssimos que vieram com o compromisso de ajudar a humanidade a evoluir, e ele chega aqui e ele faz o quê? Ele usa a inteligência dele para o mal. Mas quem desenvolveu a bomba podia ter feito a bomba para o bem. Existe bomba que não seja feita para matar? Não tem como. Quantas pessoas boas estão pensando para o bem? Mas quantas pessoas inteligentes estão apenas pensando o quê? O mal. E quantos filmes ilustram isso? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que a gente, há pouco tempo, algumas décadas atrás, foi um dos espíritos muito inteligentes que tiveram uma oportunidade ímpar de poder fazer um processo de unificação da humanidade e fraquejou pela sua vaidade, chamado Hitler. Hitler era um espírito extremamente inteligente. Veio com a função de unir a Europa. E quando ele teve o poder nas mãos, o que ele fez? Massacrou os judeus, o que ele chamava de inferior. Os relatos sobre o que acontece com os nazistas até hoje no plano espiritual são dolorosos, porque eles são perseguidos, eles são enjaulados, eles são enclausurados. Tem alguns que inclusive viraram ovoides. De tanto que eles foram perseguidos, eles se enclausuraram em virtude dos pensamentos negativos. Tá? Espírito que comete homicídio. Pessoas que matam umas às outras. Vai ter que reparar. Não tem como. Tá? E isso aqui é tão sério, porque a gente de vez em quando escuta na TV assim: a ficha corrida da pessoa tem 27 homicídios. Já imaginou você ter 27 obsessores atrás de você? 27 espíritos cobrando reparação de você. Eu devo ter meia dúzia aqui, mesmo para me dar uma dor assim no ombro, com certeza são 6, 7 que estão aqui comigo, me cobrando e me exigindo meus erros do passado. Agora 27, 30. E que você às vezes matou de uma maneira super cruel. Como é que vai ser
o seu futuro. Tá? Depois, nós temos espíritos que, por consciência pesada e remorso por tudo que ele fez, ele pede para vir, tá? Para ele poder tentar reparar aos poucos tudo aquilo que ele fez. E geralmente são pessoas que vêm com deficiência mental e física, as duas juntas. Inclusive, tem histórias de suicidas, voltando um pouquinho, que eles se mataram tantas vezes repetidas reencarnações, que na última ele pede assim: me manda por favor, sem braços, sem perna, totalmente vegetal, para ver se eu não descubro o jeito de me matar. Porque quando ele perdeu um braço, ele matou um outro. Ele tinha perna, ele se jogou do precipício. Ele conseguia pensar e ele achava um jeito. Aí ele pede: olha, eu tenho que ir de um jeito que eu não me mato mais. De tanto que ele já lesou assim. Tá? Espíritos de grande maldade, estava conversando com elas também. Agora vimos lá na guerra do Hamas, sem discussão ideológica, nada aqui, só falando das maldades. Como que ali a gente está vendo em pleno século XXI pessoas matando umas às outras de maneira cruel. Crianças, homens, mulheres, velhos, doentes. E a gente assiste isso impassivo. A gente dá audiência para isso. Então nós temos que vibrar para que essas guerras acabem o mais rápido possível. Tá? E tem os deficientes altruístas, que são aqueles que vêm com uma missão de ajudar, de amparar, de proteger, de exemplificar para todos nós. Deixa de ser para eles um resgate e uma expiação e vira para eles um grande momento de evolução. Vamos pegar o senhor que morou aqui perto da gente, com deficiências, e que com a sua deficiência ele deixou muitos ensinamentos para nós. Já ouviram falar do Jerônimo Mendonça? Sim. Né? Uma pessoa com diversas limitações, mas nunca deixou de trabalhar. Vamos dar mais um exemplo? Chico Xavier, também deficiente, e nunca usou sua deficiência para dizer que não era capaz de trabalhar. Tá? E aí, muitas vezes também, esse espírito deficiente, ele vem para nos ajudar enquanto pais, tá? A gente vem espiritualizar mutuamente. Tem um lado positivo? Sempre tem, gente. Tá? Nada é negativo. Para o Espiritismo, tudo é positivo. Primeiro, oportunidade para o indivíduo de encarar a vida de outra maneira. Eu tenho um conhecido, que talvez vocês já ouviram falar dele, chamado Gustavo Carneiro. Ele é um para-atleta do tênis, um rapaz que com os seus 30 e poucos anos, descobriu um câncer na perna e teve que amputar o joelho. E aí ele descobriu que aquilo ali não era nenhum problema para ele, era um limão que deveria virar uma bela numa limonada. E o que ele fez? Investiu no para-esporte. E agora esteve em Paris jogando tênis aos 40 anos de idade. Outros talvez diriam: não, eu já não presto para nada, eu já não tenho mais, agora eu sou um paralítico, agora eu sou um tá. Pessoal, vamos usar de todas as oportunidades em nosso benefício. Tá? Podemos também criar trajetórias de superação. Todos nós somos capazes. Tá? Pessoa com deficiência não é digna de pena e muito menos ter julgamentos. Está vendo? Viu o que você fez na vida passada? Você sabe por que você está assim? Ó, você foi um algoz. Olha o dedinho apontado. Ó. A gente é mestre de dedinho apontado, né? Então, cuidado com isso, espíritas. Tá? E trata-se de um espírito em busca da evolução, assim como todos nós. E para encerrar, somos livres para praticar boas ou más ações e as consequências dessas ações voltam para nós. Quando imprudentemente agimos errado, não há reparação sem fim. A reação pode ser de sofrimento, mas é passageira. Dura de acordo com a necessidade de cada um. Deus nos dá oportunidade de reparar nossos erros,
de aprender com o sofrimento para progredirmos. Está na questão 171 do Livro dos Espíritos. E para encerrar, eu gostaria só de recomendar algumas obras, que eu acho que é muito importante para a gente sempre estar lendo. Uma dessas obras chama-se Deficiente Mental, porque fui um. São vários depoimentos de espíritos que vêm dizendo os motivos, as causas e como que eles lidam com essa questão. Esse é um livro não espírita, da Olivia Binton. O que é que ele tem? Ela teve um filho e descobriu na hora do parto que ele tinha uma deficiência e resolveu que ia assumir essa deficiência. E aí mostra o relato dela, o trabalho que ela fez com o filho. E uma coisa muito importante, né? Ela usa um termo aqui chamado outrofobia, né? O que significa isso? O quanto a sociedade muitas vezes maltrata as pessoas com deficiência. O quanto elas marginalizam, né? A sociedade marginaliza as pessoas com deficiência. Tá? Muito bacana. E por fim, esse aqui que eu digo muito, que é o planeta Terra em transição, mostrando justamente o que está acontecendo com o nosso planeta e o quanto, né, isso aqui impacta no futuro dos nossos espíritos. Lembrando que estamos no processo de provas e expiações para regeneração. Quem vai ficar por aqui? Espíritos que realmente estão em busca de melhoria e de evolução espiritual. E quem não está a fim disso será convidado a reencarnar em outros planetas inferiores. Façamos nossas escolhas. Somos livres, temos todo o direito de escolher nossos caminhos, lembrando que o que nós plantamos é o que nós vamos colher. Tá bom? Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela paciência, pela oportunidade. Que seja uma lição para a gente levar para o dia a dia, né? Pais que ainda estão planejando ter filhos, que se preparem. Pode ser que vocês já se organizaram para ter filhos deficientes, e se isso acontecer, abra seu coração, abra sua cabeça e receba da melhor forma possível. E que a gente, ao sair daqui, possa logo ali, encontrando um PCD, tratá-lo com normal, com dignidade, com respeito e não com discurso. Um abraço fraterno e carinho de vocês. Obrigada. Muito obrigada.